Ei, gente, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. O mês finalmente tá acabando, mas a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre o nosso BBB 26. Não é mesmo, Poliana Salles? Seja bem-vinda. Oi, Renato. Oi, pessoal que tá nos assistindo. Pois é, hoje tem prova do líder, né? Então, assim, já fica aquela expectativa pra quem vai dominar a semana do BBB. E a gente quer saber de vocês como que deve ser a prova. Se vocês acham que tem que ser de memória, agilidade, resistência ou sorte. Pois é, eu já tenho minha opinião, né, gente? Eu acho que resistência por agora não deve acontecer, que tem 3 semanas que o programa estreou, já teve uma resistência aí. Eu acho que talvez uma prova de memória seria uma boa. Mas e você, o que você acha? Deixe seus comentários, compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal também, para ficar atento a tudo que tá rolando aqui nos canais de O Tempo no YouTube. E comigo e com a Poliana Salles, hoje para falar sobre liderança e outras tretas, porque ela também adora comer treta, que ela adora comentar, né? Tá de volta aqui com a gente, Lorena Martins. Seja bem-vinda, Lorena. Ei, gente, olha ela! Falou que é treta, você pode me pautar sempre, porque é isso. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me chama. Né? Ela já veio preparada no lookinho aqui de onça, um animal print. Pois é, homenagem né? à Solange, que pra planta, né? Hoje eu tô bem animal, assim, uma coisa. Ou solte suas feras, né? Fica aí a critério De uma marruá, né? Uau! Pronta pra destilar, pra atacar. Se bobear aqui, ó. Ai, gente, eu só fico imaginando, assim, como seria. Eu não ia pro BBB jamais, né? Nem por 6 milhões e meio, nem por 5 milhões e meio de reais. Mas eu fico imaginando, assim. A gente vai vendo as situações que acontecem, né, Lombardi? Fala, nossa, se eu tivesse lá dentro, como que eu reagiria? É isso. Vamos ver o que nos espera aí, né? O que nos espera, por enquanto, Lorena e Poliana, é comentar sobre a treta da vez, uma treta generalizada dentro da casa. Que confusão, né? Porque... E com bebida, né? Sempre... Exatamente. O tempero, né, da discussão, né? Sempre um grauzinho a mais ali. A bebida entra e as verdades acabam saindo. As bobagens também. Que é perigosíssimo, né? Porque teve uma treta que começou com Jonas, fala Jonas, né? Jonas 22. Tô international, Jonas. Com Jonas e com o Marcelo, que tomou conta da casa essa madrugada, e tudo começou por causa de uma dança. Pois é, e até pedi, Lombardi, para você fazer um mini resumo aí do que aconteceu para quem perdeu os detalhes e os cortes, né? Porque começou com o corpo bonito e sarado. Ou eu tô enganada? Começou tudo por causa do corpo do Jonas. Porque, gente, o que aconteceu? Tava lá na festa, o pessoal tava lá dançando e o Marcelo chamou o Jonas para poder dançar junto com as meninas lá do Pipoca. A ideia era que o Jonas deitasse lá no chão e as meninas dançassem, tipo, por cima dele. O Jonas não gostou do pedido e falou que não ia, né? E o Marcelo depois falou que seria como uma brincadeira. E o Jonas não gostou e saiu de perto e foi conversar com a Sara sobre o que aconteceu. E ele falou que não gostou da brincadeira, o Jonas falou que não gostou da brincadeira e que sentia que o pedido é como se tivesse objetificado o corpo dele, já que ele fica deitado na pista com 4 mulheres dançando em cima dele. Aí o que aconteceu nessa situação toda? Ele foi lá desabafar, Jonas foi desabafar com a Sara, aí veio o Marcelo, aí achou ruim nessa confusão toda porque ele tava falando com a Sara, e aí falando que... Aí que o Marcelo falou que o Jonas não entendeu a brincadeira, aí começou uma discussão lá no meio da pista, aí entrou pra dentro da casa, aí depois eu só sei que o Breno tentou segurar. Aí teve um chororô, né? Aí depois o Jonas foi chorar, falando que ele não é só um corpo, enfim, né? Deu gritaria, deu confusão, e eu só sei que metade da casa foi envolvida nessa situação, nessa treta, e... Depois ficou aquela situação toda, Ana Paula deitada na cama, como sempre, com Milena, escutando. Eu ri muito delas, porque elas escutaram na cama e choraram. Choraram de rir, né? Eu falei, gente, eu seria essa pessoa, porque Deus que me perdoe, eu sei que não é legal, assim. Se o Jonas se sentiu incomodado, sim, assediado, tem que respeitar, claro. É horrível mesmo. E se fosse ao contrário,
poderia ter dado até uma expulsão, né? A gente já viu que assédio já deu, claro, assédio sexual já deu expulsão do BBB. Mas, assim, não deixa de ser engraçado. É engraçado, claro que assim, concordo com você, Polly. A gente não pode invalidar o que o Jonas sentiu, né? Se ele chorou, ele colocou pra fora uma coisa que talvez estava angustiando ele. Então, assim, não sei como é que eu faria nessa situação, mas é legítimo o que ele sentiu e a gente, né, tem que acolher e respeitar ali. Mas é engraçado, claro, a situação. Mas, eu não sei, assim, se ele também deu uma pelada um pouco exagerada dentro daquele contexto. Não sei, talvez eu recusaria participar da brincadeira e talvez conversaria depois com calma e menos álcool na cabeça. Porque o álcool é um perigo. Porque e o álcool Marcelo, é um perigo. inclusive, desde a primeira festa, ele já deu a entender que ele não sabe beber, né? Não sabe lidar com a aquilo ali, bebida. se juntar eu e ele no carnaval, Estraga. calma, é um estrago, né? Mas assim, eu acho que eu conversaria, falar numa boa, assim, acho que quando a gente tem essa oportunidade de conversar fora desse contexto álcool também, impor também, né? Olha, não é o tipo de coisa que eu quero na imagem que eu quero fazer parte, e concordo com ele também, mas assim, também era um contexto de festa, não sei até que ponto isso ficou colocado, mas o que eu queria citar também é que, primeiro, a Ana Paula fez um comentário sobre isso que eu achei muito válido também. Porque o Jonas, eu acho que todos os veteranos que estão nessa edição, eles estão tendo a oportunidade de fazer diferente. Porque alguma coisa não deu certo ali na participação deles em edições anteriores. Então, eles estão ali quase que uma forma de uma repescagem para poder mostrar que o tempo, né? A Ana Paula falou assim, eu não mudei nada, mas assim, o tempo é outro, o mundo é outro e as convicções daqueles participantes também. E talvez querem passar uma outra imagem, ou porque a pessoa de fato mudou, e tentar ser o campeão dessa edição, que aconteceu com o Dourado, por exemplo, que quando voltou foi o campeão daquela edição. Mas ele fala que ele não quer ser esse cara do corpo e tudo mais, tudo bem, beleza, concordo, é uma expressão dele, mas ele também não cansa de pegar exemplos dos outros participantes de edições anteriores para jogar na cara. E a Ana Paula foi e jogou nele e falou assim, não quer que seja o mesmo Jonas que era só um corpo bonito, mas adora falar que eu fui expulsa porque eu bati no Renan, no Zé Ninguém. No Zé Ninguém, esquecido, nem lembra, desculpa. Então, assim, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Então, assim, por que você não quer ser a mesma pessoa da edição anterior, mas briga ali dentro, né? Luta pelo seu espaço, também julgando na cara de outros participantes coisas que eles já fizeram e que não querem fazer mais, ou que não querem repetir, entendeu? Nesse processo também, além disso de ficar julgando, remoendo, tem a própria postura dele. Porque se a gente parar para analisar o Jonas lá no BBB 12, ele também não fez nada a não ser um corpo e um rosto bonito. Sim. E aqui, não tô falando que isso é normal, que é legal, não. Eu entendo também o lado dele, com se certeza. sentiu assim, não é legal. Não tá confortável nessa. E tem não tá que respeitar. Confortável e ok, a gente tem que entender. Só que ao mesmo tempo também ele não tá mudando a postura dele pra ser um outro jogador, pra mostrar que ele não é só um corpo e um rosto bonito. E tem outra, assim, a pessoa pede respeito e eu acho digno, igual eu já falei, assim, realmente assédio é muito ruim, independente se você é homem ou mulher, você merece respeito. Mas quantas vezes que o Jonathan já desrespeitou alguém nessa edição? Né? Então não faça com o outro, né? Ele foi extremamente desrespeitoso com a Milena 2 vezes, numa conversa horrorosa que eles tiveram na prova do anjo, falando da aparência dela. Depois ele foi extremamente desrespeitoso com ela, dando uma crise de nervoso ali, se era verdade ou não, ela parecia estar dando uma crise de nervoso e ele agiu como diz Ana Paula, como a quinta série e começou a rir da cara dela, pular na cama. Então, assim, eu acho legal você pedir respeito, você tem que pedir mesmo, mas você tem que se dar o respeito também com os e outros saber também, né? respeitar o espaço do outro, assim como ele quer esse espaço, né? E parece que aí isso não gerou agora. Como que isso se tornou uma briga daquele naipe que teve ontem? Escalonou, né? Escalonou, gente. Que confusão que deu, né? Um chorando, aí entra... Assim, eu, mais uma vez, quero parabenizar aí o querido Dourado, porque, assim... Tá fazendo direitinho, né? Foi escalonando, aí um entrou numa briga, aí o outro comprou a briga do outro, aí um começou a chorar, aí o outro foi colocar... E a Sara, né? Sempre sendo essa grande mulher que acolhe, né? Grande defensora dos homens, né? Do patriarcado, enfim, né? Outra pauta, mas assim...
E mais uma vez ela nessa, e aí chega a outra, né, a intrometida, entra no meio. Então, assim, como que isso foi escalonando, assim. Mas é provocativo também, né, gente? Nada que o álcool também não colabore, né? Colabora, deve ter... Poxa, essa festona aí deve ter um tanto de drinkão gostoso, entendeu? Galera ali confinada... Só tem duas opções aí pra você viver o BBB, gente. Se eu tivesse lá dentro, é isso. É um dia na psicóloga, outro dia curtindo a festa, entendeu? Cara, É um pouco de... Como é que é? Um pouco de droga e um pouco de salada. Viver o BBB é isso. Uhum. Pô, você não... O povo todo desvinculado ali de telefone, você não pode levar um livrinho, um livro de autoajuda. Ficar ouvindo gente chata, falando mal de você Mal de você é isso. O BBB faz isso. Ele coloca todo mundo no mesmo lugar pra você fofocar nas horas vagas, né? A psicóloga ali é a pessoa que mais trabalha, né, no Big Brother, e coitada. Não dá conta, porque é só um problema muito surto, ali. Né, gente? É muito surto. E de noite alimente os bichinhos, né? Dei bastante álcool quando tem os dias de festa pra galera curtir. E hoje é aquele temido silêncio, né, da ressaca, e é o dia que a galera vai fazer o quê? A prova do líder. Genial, né? Maravilhoso. Nós vamos falar sobre a prova do líder, mas antes vamos falar de uma outra treta, porque eu tenho uma análise tem dessas mais ainda, né? que aconteceu, porque ontem ficou escancarado, né, pra todo mundo que Babu não se bica com Gabriela. E ele... Só o Babu ou todo mundo? Porque parece que ela vai ser a nova cancelada aí, né? Mas eu peguei o Babu porque, na verdade, ele foi a pessoa que, como líder, ele chorou também. Pegou a Gabriela e colocou ela no Barrados, no baile, ou seja, ela não participou da festa do Babu. Ela teve que colorir lá um quadrinho, não sei, um mosaico lá com a foto do Babu. E não conseguiu, né? E não conseguiu, eu não sei se ela ficou 7 horas, né, nesse processo, não conseguiu e saiu desse lá do Barrados do baile chorando porque não participou da festa, foi consolada por alguns dos brothers, porém tem muita gente além do Babu também que não tá muito assim com ela não, né? Inclusive o público, né, Paul? A gente tava vendo uns comentários nas redes sociais. O público não tá perdoando a Gabriela, né? Ô, gente, mas ela é chata demais. Nossa, tá doido. Gente, tudo bem, ela aqui fora, né, posso ser amiga, posso, mas aqui, vamos falar de quem tá olhando de fora e não conhece profundamente quem tá lá dentro? Chata demais, gente. Que isso, tá doido. Não conseguia, não. Já tinha apertado o botão ali, uai. E tá muito doido. imatura, né? Nossa, assim, gente. Eu acho que a grande dúvida em relação a Gabi é se o que ela faz é por maldade ou é por imaturidade. Porque a gente tava até conversando, né, Sim. Lorena? Se ela é chata ou se ela é do mal, assim, né? A Lorena até falou assim, acho ela perigosa. Sim, eu acho ela perigosa. Porque teve um episódio lá com o Juliano Floss, que ele falou, ele chamou ela. Ô Gabi, você votou em mim? E ela votei. Espalhou que ele gritou com ela, né? E foi em direção dele falando que não precisava gritar. Que ele até falou, né, retrucou, falando assim, para de show que a Xuxa é loura, ela retrucou também. Sim, e o Babu tomou antipatia dela nesse episódio, porque ela tentou convencer, porque eu percebo que a Gabi também, ela não tenta falar sobre o que ela sente com uma ideia de alguém entender. Ela quer validar o que ela acredita, ela quer que o outro valide de qualquer jeito. Então, a discussão só ia acabar ali se o Babu concordasse que o Juliano tinha gritado com ela. E o Babu falou, olha, Gabi, eu tava do lado, assim, você tá errada. Ela, não, mas ela é insistente, assim. Ela é insistente. E quando eu falo que ela é perigosa... Por quê? Porque a gente estava acompanhando esse episódio pontual do Juliano, a gente acompanhou, porque tinha câmera, né? E se não tivesse? E se não tivesse? Ela podia chegar e falar assim, eu não gosto do fulano porque ele grita com mulher. Vocês não acham isso perigoso? É algo muito mais grave, que é né? muito uma acusação muito grave. É uma acusação muito grave, claro. E aí, assim, eu acho ela extremamente imatura. Sim. Ela é uma das participantes mais novas, se não for, acho que a Gabi tem 21 anos, né? Se eu não me engano. Ela é muito nova, de fato. Ela entrou com uma história de vida muito forte, assim, né? Dos pipocas ali, ela é uma das que tem a história mais difícil. Merecedora, né? De estar ali. Ela é estudante de psicologia, ou é formada, não sei, mas ela tá na área da psicologia, diz ela que cuida que mantém a casa sozinha, porque a mãe
parece que tem depressão, o irmão é autista e ela, para ajudar a complementar na renda, vende doces. Então, assim, quando ela se vendeu, a gente imagina, assim, não gosto disso, mas a primeira coisa que a gente imagina é uma mulher forte, assim, é uma guerreira, mulherão, já assim. tá calejada. E ela lá, tem né? se mostrado o contrário. Não que tá errado, assim. A mulher não tem que ser forte o tempo inteiro. Ela pode ter as fragilidades, assim, isso é normal. Mas eu acho que no caso da Gabi não é fragilidade, é imaturidade mesmo. E é como você tá falando, assim. O que tá incomodando o público é que ela tá tentando criar um enredo que não é real. E que isso pode ser perigoso, como no caso do Juliano, assim, de querer taxá-lo como o homem que gritou com uma mulher. Como homem tóxico, agressivo, né, assediador, né? Isso envolta naquela questão também, que a gente já debateu que já aconteceu nessa temporada, em outras temporadas do BBB, que é o esvaziamento de pauta, né? Falei isso Que hoje. isso é uma coisa muito, muito séria, na verdade. E ontem o Babu, como é que foi a justificativa dele mesmo para poder barrar ela, Polly? Ele falou assim, eu sou uma pessoa difícil, assim, eu já tive problemas com algumas pessoas aqui dentro da casa, mas se tem só teve uma pessoa que realmente me tirou do sério. E aí ele fala, Gabriela. Então, assim, ele foi muito incisivo na justificativa dele, ele não sabonetou, né? Ele foi bem direto. Gosto disso, inclusive, acho que é isso que a gente quer assistir, pessoas com posicionamentos, e eu não gosto de você, por isso, e por isso você não tá na minha festa. Então, acho que o Babu cumpriu bem. Inclusive, eu achei a liderança do Babu muito boa, né? Muito. E essas situações que aconteceram nessa noite me deu um certo conforto e alívio de saber que a Ana Paula não estava envolvida e não foram... Por mais que falaram da Ana Paula lá, o Marcelo, por exemplo, já tirou ela na da festa. boca, né? Não tirou ela da boca falando que vai pra cima dela e tal. Mas eu achei tão legal de ver que tretas estão acontecendo agora que o centro não é a Ana Paula. Isso é muito importante, né? Pro jogo, até mesmo pra permanência dessas pessoas dentro da casa. Sim, pra fazer sentido ter 20 e tantas pessoas ali dentro, Exatamente, né? Porque ficou todo mundo em cima da Ana Paula e da Milena. Não tô falando que tem que amar as duas, não é isso. Mas até então, nas 2 primeiras semanas, era sempre Milena e Ana Paula. E ver a postura do Babu de declarar guerra, assim, vamos dizer, né, usando esse termo, contra a Gabriela, eu achei super legal, igual a treta do Jonas com o menino, com o Marcelo. Gente, pra mim é motivo. Se eu pegasse a liderança, é botar no paredão, ou dar um monstro de novo. E se fosse a questão de vetar, igual hoje à noite tem o Big Fone, nós vamos falar daqui a pouquinho, a consequência do Big Fone, se fosse o Jonas ou o Marcelo que atendesse, gente, nitidamente, foi assim, meu adversário. Aí, olha, sabe? Seria uma coisa pra se levar em consideração. Sim. Assim, eu também gosto quando tem outros enredos, né? Até pra fazer sentido, senão eu entrego o prêmio pra Ana Paula, o segundo lugar pra Milena e o terceiro a gente descobre, porque não faz sentido se o jogo for inteiro sobre ela, né? E exatamente, na primeira semana começou ali lá no alto, né? Mas não dá pra assistir um Big Brother todo protagonizado por uma pessoa só, né? Ou por 2 pessoas só. Fica chato. Por enquanto a gente vibra, né? Mas assim, a gente gosta da treta, da discussão. Mas não é sobre só uma pessoa, né? E isso assim... não é sobre gostar ou não gostar da Ana Paula, mas isso acaba também tampando ali a possibilidade de protagonismo, de enredo dentro de outras pessoas, para outras pessoas dentro ali daquele contexto do Big Brother, né? Então que bom que nessa a dupla não estava envolvida, né? E eu quero cada vez mais outros embates, porque a gente gosta, mas protagonizar por outras pessoas, porque é aí que a gente também começa a conhecer um pouco as pessoas, né? E aí, os participantes. É a partir disso que a gente pode até mudar o nosso favoritismo, a nossa torcida. Exatamente. Sim, a gente começa a olhar as outras pessoas, ver como é que elas se posicionam em determinadas discussões, né? E entender também que o jogo não tá ganho, né? Assim, por mais que a Ana Paula esteja em evidência desde o primeiro dia, né? Mas não tá ganho, olha o tanto de coisa que ainda pode acontecer. Nós estamos em janeiro, esse programa vai até abril, é muito programa. Muita coisa. É muito então, tempo. assim, não que as tretas com a Ana Paula não tenham que deixar de acontecer, e não vão deixar, porque ela também não, né, chicote na língua, né, como diz Carol Conká. Mas é legal ver essa movimentação que continue assim, para que a gente possa ter assuntos para poder conversar e debater aqui no É Tempo de BBB. E por falar nisso, nós já adiantamos aqui, hoje tem Big Fone que vai tocar. Eu gosto quando o Big Fone toca, acho que dá um tchan no jogo.
Inclusive, a Milena tava pedindo para poder tocar, né? Não sei se ela já estava sentindo. E como consequência, quem atender vai tirar uma pessoa das 3 provas da semana. E quais são essas 3 provas? A prova do líder, a prova do anjo. E se essa pessoa estiver no paredão, ela não vai participar do bate-volta. Ou seja, vai voltar bate-volta, Polly, para nossa... Eu imaginei que seria Tristeza. só uma semana mesmo, mas acho que o bate-volta pode ser algo tipo o Big Fone, não precisa ser toda vez, semana, né? É. Faz de vez em quando, não. Hoje o Tadeu provavelmente vai explicar a dinâmica da semana, né? Vem aí mais um TCC pra gente estudar, porque tem semana que é difícil decorar. Não, eu queria até Mil aproveitar, regras. quando teve aquela prova do líder, que foi com a Aline Campos, né? Com a Ana Paula, aquela da memória. Cara, eu não entendi. A do bate-volta, né? Eu não entendi. Assim, então vamos ver, né? Qual que é o TCC que ele vai mandar a gente decorar. Provavelmente essa semana tem mais uma aí. É uma bem difícil que ninguém entende. O Tadeu já pede paciência. Ele, vamos ver como é que... Vamos começar. Porque, gente, não tem condição, né? Eu ainda acho que é um problema do BBB. Acho que a parte das provas é um pouco... Eles melhoraram a prova do líder, porque agora eles estão explicando os participantes antes do ao vivo e quando começa já tá todo mundo posicionado. Isso é importante. Isso foi muito bom. Porque já inclusive, tira as continua. dúvidas antes ali que resolve. Isso ajuda demais, porque, nossa senhora, assim, ano passado tinha dia que eu falava, amanhã essa prova termina, e nem era de resistência. Porque eu não entendia, eu não sabia quem que ia ganhar. E quando eu vi ela, eu falei assim, mas ganhou, perdeu, Pois ganhou. é, e é isso também para um público, e a gente já vem falando disso, que a audiência do BBB não tá lá grandes coisas, por mais que seja uma edição muito boa, a audiência eu acho que ainda não quebrou a expectativa da Globo. Numa prova assim, chata de assistir, o telespectador, ele vai aqui, ó, pegar o celular e distrair em poucos segundos, assim, porque eu sou assim. Eu também, se for uma prova meu celular chata... me distrai muito facilmente e às vezes eu tô com a televisão ligada lá e a última coisa que eu tô sabendo é o que tá acontecendo na televisão. Exatamente. E vamos falar pro nosso último assunto pra gente encerrar aqui. Prova do líder hoje. Vocês têm algum palpite? Quem vocês queriam na liderança? Ai, nossa, que difícil. Deixa eu ver. Eu queria ver Chayane na liderança, porque ela é ruim de jogo, né? Ela é ruim de jogo, Nossa, pra cara. ver Ela se não dá sabe jogar. Uma corda nela. Queria ver a Milena. Eu queria ver se a Milena, talvez... A Milena também é uma boa, né? Se ela vai agir sozinha ou se ela vai agir com a Ana Paula Ana também. Paula. Eu acho que vai agir com a Ana Paula, mas eu não acho que a Milena é manipulada pela Sim, Ana Paula. também Eu não. acho que ela tem uma opinião ali que parece que é igual a da Ana Paula, inclusive. Mas seria legal ver Milena. Quem mais, hein? Temos... Olha, uma pessoa que é um pouco apagada, mas eu acho uma pessoa muito sensata, é o Breno. Sim, é uma boa também. O Breno Eu é queria muito ver inteligente. como é que seria o Breno na liderança, O Breno é bom. já que ele gosta assim de chegar e acalmar as pessoas com uma visão que até então me agrada. Como seria ele na liderança? Seria legal ver uma pessoa que não tá muito em evidência na liderança, né? Até pra gente conhecer um pouco mais. A gente tem ali muitos pipocas que estão fazendo são figurantes no jogo até agora. Aquelas... Maxiane, Maciele, elas, né? Elas. Max, Exatamente. Que se a gente não lembra nem o nome, talvez se elas pegam uma liderança, a gente conhece. Eu acho que eu decide, queria gosta ou não. talvez voz, porque temos ali que eu não sei o tom de voz, então talvez uma dessas bem apagadinhas no jogo, acho que ganhando a liderança pode Porque pode o jogo tá mostrar. muito sobre as mesmas pessoas, né? A gente tem tá os em 2 protagonistas, semanas. né? Então vamos ver se a gente tem a chance hoje de conhecer mais algum jogador apagado. Eu gosto dessa ideia. Movimentar. Leandro também, que foi pro paredão. Leandro pode ser uma boa. Bom, Vai pro cowboy, né? mas é uma boa ideia pra ver como é que vai ser a postura dele. Menino, nosso papo tá bom, mas temos que encerrar. E aqui eu vou falar aqui o nosso resultado da enquete, Poliana. Como deve ser a prova do líder hoje? Olha, com 62% o pessoal pediu prova de memória. Com 23% sorte, 15% resistência. O povo gosta de resistência, né? E agilidade não teve nenhum voto. Ou seja, vamos aguardar. Eu sei que resistência provavelmente não vai ser hoje, porque é intervalo muito curto. Mas vamos ver o que a equipe de Dourado e companhia vai organizar e vai programar para hoje à noite. Lorena, muito obrigado pela sua presença aqui eu hoje. que agradeço. Falou que é Volta. treta, me chama. Adoro. Obrigada. Polly, muito obrigado mais uma vez, querida. Obrigada, Renato. Obrigada, pessoal. E até amanhã, né? Vamos ver quem ganha essa liderança.
Pois é, gente. Até amanhã, às 4 da tarde, aqui nos canais de O Tempo, no YouTube. Obrigado pela companhia. Tchauzinho. Até amanhã.